boa tarde. A entrevista de hoje vai dar que falar. Tem 68 anos. É reconhecido por muitos como a principal figura da televisão portuguesa. Em 2003, o seu nome passou a ser notícia todos os dias, por força do caso Casa Pia. Depois de todas as perguntas, chegou a hora de todas as respostas. E em alta definição, com... Carlos Cruz, 68 anos, sem maquilhagem, estou no alta definição. Está a gravar? Gosto da minha família, gosto da África, gosto de futebol americano. Não gosto de colunas vertebrais de borracha. Não gosto de yes people, não gosto de subserviência. Gosto de beisebol, gosto de cinema, gosto de ler. Não gosto da mentira, não gosto da mentira, não gosto da mentira. Gosto da verdade, gosto da verdade, gosto da verdade. Boa tarde, Carlos. Olá, Daniel. Temos quanto tempo para a entrevista? Uma eternidade, o tempo que quiser. Pergunto isto porque o Luís Andrade conta que o Carlos, quando presidia reuniões, dizia: meus senhores, temos 20 minutos, meus senhores, temos 40 minutos. Era assim? Era uma forma de dinamizar as equipas, não era? Eu tinha vindo dos Estados Unidos há pouco tempo e nos Estados Unidos as reuniões primeiro discute-se a agenda, depois contam-se as anedotas. E em Portugal é um bocado ao contrário. Numa reunião primeiro contam-se as anedotas, conta-se o filme que se foi ver na véspera com a mulher ou com os amigos e depois olha-se para o relógio, já passou a manhã toda e ainda não se tratou de nada na agenda. Nos últimos 7 anos, não vi fazerem-lhe uma pergunta. Calculo que tenha sido apenas o Carlos a fazer essa pergunta a si próprio. Se fosse possível, trocava a sua vida, tudo incluído, pela vida de alguém? Não, eu prezo muito a minha vida e acho que mesmo os aspectos negativos da minha vida funcionam como um grande enriquecimento. Todos os dias aprendemos, mesmo com os nossos erros e muito mais com os erros dos outros, porque com os erros dos outros aprendemos qual é a sociedade em que vivemos. Detesto a hipocrisia, gosto da amizade, gosto do amor, gosto da camaradagem, gosto da solidariedade, não gosto da inveja, não gosto da agressão, não gosto da falta de respeito, gosto de respeitar os outros, gosto de ser respeitado. Tudo teria sido diferente se o Rui Romano não lhe tem passado aquele microfone para a mão no jogo entre a seleção angolana e a seleção militar de Portugal. Tudo completamente diferente, possivelmente eu não estaria aqui, possivelmente seria engenheiro. E que miúdo era aquele? Era um miúdo divertido, bom aluno, mas já com uma paixão muito grande pela rádio e que passava horas e horas a ouvir rádio e a imaginar que estaria na cabine, estava comigo às vezes sozinho no quarto a fazer relatos de futebol imaginados, praticava muito desporto na altura, jogava futebol, handball, voleibol, todas essas coisas. Atividades culturais, fui diretor do Jornal do Liceu. Um homem é mais o sítio onde nasceu, Parceiros de São João, ou mais o sítio onde cresceu e onde amou pela primeira vez, Angola? Mais de Angola, eu sinto mais angolano do que português, porque eu vivi em Angola a minha adolescência toda, até aos 18 anos. Eu costumo dizer que em África eu tinha tempo para ver as flores crescerem, olhando para elas. Aqui para nós, o facto da sua irmã Celeste lhe ter ensinado ponto cruz não serviu para nada. Nada, absolutamente, a não ser era um ponto da família, não é? A minha irmã, como eu fui o último a nascer e era a única mulher da família, foi uma espécie de segunda mãe. Então ensinou-me tudo, ensinou-me inclusivamente de tal forma que quando eu fui para a escola entrei direto para a terceira classe. Já sabia ler, escrever, fazer contas, tudo isso. Tem saudades de quê? Tenho saudades do futuro. Do futuro que imaginei, do futuro que ainda não construí. Não sei se serei capaz de o construir, se terei condições para isso. Mas tenho muitas saudades da minha infância também. O seu amadurecimento enquanto homem deu-se com o desaparecimento do seu pai? Sim, o desaparecimento do meu pai, que era a referência masculina da casa, era um homem muito austero, muito rigoroso, muito exigente com os filhos, no sentido de que os filhos deveriam respeitar uma série de valores. Há uma trilogia que é a verdade, o respeito pelos outros e a honestidade. Essa trilogia eu aprendi com o meu pai e sempre mantive fiel porque foi a grande herança que ele me deixou. Gosto da vida, gosto do sol, gosto do mar, gosto de um bom descanso, gosto de dormir até tarde, gosto de me deitar tarde, gosto de trabalhar, gosto de inventar, gosto de criar, gosto de produzir, gosto de apresentar, gosto de conversar, gosto de conviver com os amigos, gosto de amar a minha família, gosto de ser amado pela minha família. Um homem com 68 anos, com filhos, com uma vida feita, continua a ter um amor pueril pelos pais, continua a depender emocionalmente da memória deles, mesmo que eles não estejam cá. Há um lado sentimental que nunca me abandonou e que se foca principalmente nos meus pais. O meu pai por aquilo que disse e depois o lado dos afetos, o departamento dos afetos lá em casa era a minha mãe era um doce. Muitas vezes imagino o que eu sentiria
Se o meu pai me aparecesse agora, vivo, e conversássemos os dois, O que é que ele diria neste momento na sua vida, depois de tudo isto? continua a ser o que foste até hoje, verdadeiro, honesto e respeitando os outros. Tenho a certeza absoluta. Depois destes 7 anos, gosta de mais ou de menos pessoas? Ou de mais de menos pessoas? Eu gosto menos de mais pessoas, mais de menos pessoas e duvido de muita gente. E essa é, digamos, a grande aprendizagem que eu não estava nada à espera de ter nesta idade. Sou uma pessoa um bocadinho mais ácida, talvez. Gostava que me lesse isto. Quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida, não viveu. É o primeiro poema que cita no seu livro, 374. Um poema que lhe diz muito, de Francisco Otaviano. Diz. Acho que isso resume a natureza humana, resume uma vida. As glórias estragam o homem, muitas vezes. É preciso sofrer. O sofrimento amadurece. Isso é bom. Estar preso é estar morto em vida. Não, a prisão é um encontro connosco próprios. Eu nunca tinha feito uma reflexão tão grande sobre mim próprio como aquela que fiz naqueles 15 meses. Isso é bom. Não estou a dizer que todas as pessoas devem ser presas, mas algumas sim. E há pessoas que exercem determinadas funções que deviam passar por ali para se encontrarem com elas próprias e perceberem os outros. O dia 1 de fevereiro de 2003 foi ontem? Não, acho que foi há um século. É muito longe, está muito longe. Mantém-se a imagem, mas o espaço temporal alargou-se. Que imagens é que vêm? A imagem de parar o carro, sair do carro junto a uma árvore, em frente à casa dos meus sogros, aproximarem-se dois senhores, me apertaram a mão, simpaticamente, mostraram o crachá da PJ e disseram: Sr. Carlos Cruz, boa noite, desculpe, mas temos ordem para o deter. Mas quando tenho essa imagem, muitas vezes, sinto também como se tivesse sido um sonho. Mau, mas um sonho. E depois penso: não, isto aconteceu de facto. O que é que lhe passava pela cabeça no caminho para Lisboa? Pensava que era uma loucura, que era um filme de terror e que chegava a Lisboa. Aliás, eu lembro-me de vir um inspetor da Polícia Judiciária, ainda na sede da Polícia Judiciária, dizer-me: o senhor tem o direito de não ser ouvido, porque passa da meia-noite. E eu disse-lhe: não, eu quero ser ouvido já, porque quero voltar para o Algarve. E ele disse: vai para o Algarve como? Deixou lá o carro. E eu disse: porque não há táxis. Foi assim um diálogo um bocado estranho, uma recordação que eu guardo também dessa noite. Carlos é um homem inteligente e mesmo sabendo a condição em que estava, sentiu em algum momento que os fundamentos de quem o acusava ou de quem o inquiria podiam, para quem não conhecesse o processo, para quem não o conhecesse assim, ter algum fundamento? Não. Não, não me foi dito porque é que era detido, apenas dizia que havia indícios de 2 crimes de abuso. Eu disse: não, isto não se está a passar, quer dizer, não. E, portanto, fui para o interrogatório com o juiz Rui Teixeira, completamente tranquilo, certíssimo que ia sair dali, que era um equívoco qualquer, e perante as perguntas que me fizessem e as respostas que eu teria para dar, naturalmente chegaria à conclusão que eu não tinha nada a ver com o indício de coisíssima nenhuma. E acabei por ficar preso preventivamente, para grande surpresa minha, grande surpresa do Dr. Serra Lopes, e tive que chamar a mim uma enorme dose de calma, porque a primeira reação foi de uma enorme revolta, não é? E depois tive 11 meses sem saber de quem é que me acusava e de que é que me acusava. Como é que acha que isso é possível acontecer? É possível, tanto que é possível que eu estou a viver isso. Mas enfim, as pessoas vão encontrar muitas dessas respostas a essas perguntas quando eu puser no meu site processocarloscruz.com www.processocarloscruz.com, onde eu vou colocar o processo todo com indexações para as pessoas irem à procura do que quiserem e para perceberem que esta história não é verdadeira. Não é verdadeira, é impossível. Há aqui qualquer coisa que me ultrapassa. Ultrapassa? Ultrapassou-me. Já me ultrapassou. A firme convicção do Carlos é que a sua imagem, o seu envolvimento serviram para encobrir algo maior. Sim. Essa é a minha convicção total, firme, inabalável. Não tenho a menor dúvida neste momento. Alguém que neste momento o Carlos suspeita de quem seja? Sim. Alguém. Relacionados com o quê? Com muita coisa da vida deste país. Com política? Também. E também com abusos.
É a minha convicção e tenho nomes na cabeça. Isto é um país pequeno, as pessoas conhecem-se todas, as peças vão se encaixando e vão apontando em determinada direção. Aquele célebre processo desaparecido de 82, que se demonstrou em tribunal, portanto, que aquilo foi uma garotice, desenterraram essa história. Quem desenterrou? Essa insigne figura de resistente antifascista, o grande perfil de lutadora contra o fascismo, a doutora Teresa Costa Macedo, que, acossada pelos ex-casapianos, que na altura apareceram a dizer que ela não tinha feito nada em 82, foi desencantar um documento que por acaso tinha lá em casa, onde o tal rapaz, que depois foi à minha casa explicar a situação, disse que eu frequentava a casa do embaixador Jorge Rito, que é falso, mas mesmo que frequentasse a casa do embaixador, ele não diz que eu participava em nada. A doutora Teresa Costa Macedo, para se defender, acusou a mim e acusou outras pessoas. O papel que ela passa à Felícia Cabrita, pela letra dela que ela não veio em tribunal, portanto mentiu, e por isso tem um processo de perjúrio, foi ela que escreveu. Estão lá nomes sonantes da sociedade portuguesa. Só que ela, naquele dia daquele programa, disse nos bastidores, e o doutor Pedro Namora disse isso em tribunal, que a senhora estava obcecada pelo meu nome, que só falava em mim, mas diga nomes, Carlos Cruz, mas diga lá mais nomes, Carlos Cruz. E, portanto, é isso que me mete neste processo. E que foi agarrado por quem planeou, a partir da prisão do Carlos Silvino, com medo das consequências, com medo que o Carlos Silvino dissesse a verdade. O processo Casa Pia não é apenas um processo de abusos sexuais. É um processo que tem outras coisas que me ultrapassam. Sei que, conscientemente, me incluíram no processo como o topo da pirâmide, a cereja em cima do bolo, para que toda a gente acreditasse que era um processo credível e que as pessoas, de facto, eram aquelas e não eram outras, quando as pessoas são outras. E eu não sou de maneira nenhuma. Isso foi propositado. E saíram cá para fora notícias que não correspondem de maneira nenhuma à verdade do que se passou dentro do tribunal. Mas mesmo o que passou dentro do tribunal, comparando com o que se passou na fase de inquérito e comparando com o que se passou na fase de instrução, as pessoas, pelo menos, perguntarão isto. Como é que é possível acreditar-se nesta história? Como me estranha aquele auto de reconhecimento que está no meu site, de dia 8 de janeiro. É um documento oficial que está no processo. Só que materialmente é impossível. Que em resumo é, em 2 horas e meia, muito simples, é ir à Avenida das Forças Armadas, ir a Via Longa, ir ao Campo Clube de Belas, voltar a Lisboa, uma rua não sei o quê, ir a Elvas e voltar. Em 2 horas e meia, tudo isto. É possível? Mesmo num F-16. Portanto, há coisas muito estranhas neste processo. E é por isso que ele tem que ser divulgado. Gosto de uma boa piada, gosto de piadas inteligentes, não gosto de piadas estúpidas, não gosto de piadas construídas à base da desgraça dos outros. É possível ressarci-lo emocionalmente deste tempo todo? Não. Emocionalmente não. Nem de outra forma. Quer dizer, esta tortura de 7, 8 anos, acho que não há ADN que tenha qualquer partícula que consiga recompor as emoções que eu não vivi e consiga apagar as comoções por que passei. Uma coisa que eu não perdoo é não ter visto os primeiros passos da minha filha Mariana, as primeiras palavras da minha filha Mariana, o vê-la crescer durante 2 anos. Eu estava preso, ela tinha 10 meses, e quando eu saí ela tinha 2 anos. Isso não há ressarcimento possível. Quer dizer, não se pode fazer um rewind, andar para trás. Não é? Portanto, acho que não há maneira nenhuma, nem financeiramente, nem materialmente, nem moralmente, nem emocionalmente. Acho que houve uma destruição total. O que eu tento é, dessa destruição, apanhar uns cacos, ir colando aquilo que é possível colar, mas vai ficar uma enorme cratera no meio desses cacos. Uma das coisas que é apontada é que o Carlos, numa das putativas visitas a Elvas, uma das visitas tinha sido no dia do funeral da sua mãe. Isso foi das coisas que mais me impressionou. Até este processo. Para mim os tribunais eram templos. Eu acreditava em tudo que vinha da justiça. Depois deste processo, devido tudo. Que isto fique bem claro. O tribunal é um sítio onde se mente muito e onde se cometem muitos pecados. Posto isto, sempre disse e reconheço que os juízes, os magistrados, os polícias, os inspectores, são pessoas, como eu. Têm defeitos, têm virtudes. Aliás, o próprio Almada Negreiros dizia que a grandeza de um povo se faz de virtudes e defeitos.
Coragem portuguesa, já só vos faltam as virtudes. Enfim, porque só seres humanos podem falhar. Dito isto, e respeitando o ser humano, que são essas pessoas, eu nunca pensei que esse mesmo ser humano, na sua função de julgador, admitisse ou me dissesse na cara que eu, depois do funeral da minha mãe, podia ter ido a Elvas para abusos sexuais. Aquilo foi um murro no estômago, na cabeça, porque eu não aceito. Mesmo que ele pensasse isso, não me podia dizer. Por respeito pela pessoa humana. Porque um arguido, além de beneficiar da presunção de inocência, é um ser humano. Como um preso, culpado, condenado, é um ser humano. E, portanto, é o ser humano que tem que ser respeitado. E foi isso que meu pai me ensinou. E um juiz dizer-me isso foi de uma perversidade que me fez, a partir desse segundo, de perder o completo respeito pela pessoa que estava à minha frente. Não pelo juiz, não pela função, mas pela pessoa. Porque eu podia pensar nisso e calar-se. O que é que a sua filha Marta lhe disse no dia em que foi preso? Sei que ela telefonou para o Dr. Serra Lopes, conseguiu falar consigo. O que é que ela lhe disse? Eu tenho que dizer um palavrão. Ela estava no Porto, onde eu tinha ido fazer um trabalho, voltou imediatamente para Lisboa e chorava convulsivamente ao telefone e perguntou-me quem foi o filho que fez isso. E eu disse: Marta, fica calma, isto não é nada, isto é um engano, vem para Lisboa, tudo bem, e depois amanhã eu estou em casa e a gente conversa. Nesse dia em que não voltou para casa, em que ansiava pela primeira visita, como é que imaginava que estavam os rostos da sua mulher e das suas filhas? Eu pensava que elas estavam a sofrer muito, como é evidente, não é? Mas apesar de tudo também pensava que elas estavam convencidas que tudo isto era muito rápido. Nós não sabíamos dos prazos de 3 meses, a partir do momento em que se é preso, só se tem direito à revisão da medida de coação 3 meses depois. Mas imaginava que elas estariam a sofrer. Mas simultaneamente sabia que elas sabiam que eu estava inocente. Entraram, abraçaram-me, beijaram-me e eu disse: eu não quero lágrimas. E de facto contiveram-se. Ninguém chorou naquela visita. Foi uma visita de amor, uma visita de afetos. E quando nos despedimos eu disse: calma, é preciso calma, ninguém vai tratar mal aqui dentro. E depois todas as visitas se passaram neste ambiente. Muito amor, muito afeto e muito trabalho, porque eu fui reconstituindo a minha vida enquanto estava preso. Portanto, a minha mulher ia-me trazendo documentos para eu passar para os mapas que estava a fazer, eu ia pedindo mais, ia-me lembrando de coisas. As visitas eram de grande ternura, com a minha filha Mariana a mamar, durante a visita ia adormecer a mamar, e depois, à medida que foi crescendo, atirava-se ao meu pescoço, e quando já falava, chamava pai, pai. E, portanto, eu quis sempre que as visitas fossem isso, e criava um estado de espírito interessante, que era quase contraditório. As visitas eram tão intensas, sob o ponto de vista afetivo, que acabava a visita e eu já estava a pensar na visita seguinte. Portanto, já estava a preparar a visita seguinte, o que é que eu vou preparar para levar. E depois a minha mulher levava-me comida, feita em casa, em tupperwares que eu aquecia. Depois, em cima da televisão, aquele ventilador que a televisão tem, por cima, uma grelha, não é? Do calor, quando se liga a televisão. E como eu não tinha fogareiro, nem micro-ondas na cela, então os tupperwares eram aquecidos. Punha em cima da televisão e um cobertor por cima, e aquilo aquecia minimamente o feijão frado com atum, o espaguete com galinha, essas coisas que a minha mulher me levava. Levava-me uns bolinhos, uns mimos. Como é que era a sua rotina naquela época? Eu ficava muito tempo na cela, porque estava a trabalhar. Podia sair, tinha a porta aberta. Não podia sair para o pátio, a não ser acompanhado por um guarda, mas havia um período em que eu podia sair para o pátio. Aproveitava esse período, que era perto da hora do almoço, para telefonar. Telefonar para casa, telefonar para os meus advogados. E ao fim do dia a mesma coisa. E depois estava na cela a trabalhar. Depois falava com outros presos que estavam na mesma ala. Os exames periciais atentaram contra a sua dignidade? Não. Não, nos exames não. O médico foi impecável, o procurador João Guerra quis assistir, foi impecável. O meu médico estava presente, correu tudo com civilidade e com profissionalismo. E ainda bem que fiz os exames, porque prova que o rapaz estava a mentir. O rapaz acaba por dizer em tribunal que eu tenho uma mancha no pénis do tamanho de uma moeda de 1 cêntimo, das duas uma, se calhar a mancha é o resto de uma pigmentação que eu tinha e era preto, não é? Ou então
Deve ser uma doença qualquer que ele inventou, não sei. Não tenho mancha nenhuma do tamanho do meu adolescente. Zero. Embora os jornais tenham dito que sim, que tudo aquilo coincidia. O seu médico disse em tribunal que o Carlos poderia ter tendências suicidas. Sim. Nunca lhe pairou essa possibilidade pela cabeça? Depois do processo ter começado, houve ali uma fase em que isso pairou no meu pensamento. Quando eu pensava no sofrimento da minha família, eu pensava assim, bom, se eu desaparecesse. Portanto, havia um período de luto e a vida habitua-nos a tudo. Passado o luto, a vida retoma a sua normalidade. E, portanto, se eu desaparecesse, a minha família ficava, daqui a um ano ou daqui a 6 meses, tinha uma vida normal. Se a minha família fosse só a minha mulher e a minha filha Marta, que já eram pessoas adultas, eu talvez tivesse elaborado mais essa ideia. Pensava muito na Mariana, que era bebê. E aí arrepiava-me essa ideia. Mas passou-me pela cabeça. Por outro lado, quando ganhava mais forma essa ideia, eu dizia, mas espera aí, há aqui outro aspecto que eu tenho que considerar. Se eu me suicidasse, era, perante a opinião pública, pelo menos, uma confissão de culpa. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que lutar pela minha inocência. E isso deu-me forças para não deixar que a ideia se enraizasse. Não tão forte como naquela viagem de balão no Quénia, em que essa ideia foi mais... Não, aí foi complicado. Aí foi complicado. Porque foi um reencontro com a África muito violento. Mas ali de balão, aquela reserva dos Masai Mara, onde foi filmado a África Minha, eu senti-me tão pequenino perante a natureza que achei que a vida não tinha significado. Não havia razão para existir. Portanto, questionei o significado da minha existência. E voltei a Portugal, e então foi quando eu fiz psicoterapia com o professor Daniel Sampaio. E o professor Daniel Sampaio conhece muito bem a minha vida íntima e sabe perfeitamente os meus gostos sexuais. O professor Daniel Sampaio visitou-me para oferecer-me ajuda. E oferecer-me ajuda era ir todas as quintas-feiras lá ao estabelecimento prisional. E disse-me nessas 2 visitas que acreditava na minha inocência. E disse uma coisa engraçada na primeira visita, porque durante ano e meio fiz psicoterapia com ele. Ele disse uma coisa, não estou aqui a divulgar nenhum segredo, disse-me, ainda se fosse com raparigas, eu podia pôr uma dúvida qualquer, mas nem isso, porque eu conheço. Disse-me ele na primeira visita. E depois da segunda visita saiu uma manchete no Expresso, em que dizia uma coisa parecida com escutas e vídeos, ou escutas e imagens incriminam Carlos Cruz. Não há nenhuma escuta, não há nenhuma imagem, não há nenhum vídeo. E o professor Daniel Sampaio mandou um e-mail para a minha mulher, dizendo, perante esta notícia do Expresso, eu não sei se tenho tantas certezas. Podia-me ter dito isso na cara. Podia ter ido lá dizer-me ao Carlos Cruz, eu não volto cá. Não o fez. Mandou um e-mail para a minha mulher. O Carlos sempre teve grandes paixões. Isso é do domínio público? Sim, eu sempre fui um homem muito apaixonado por mulheres bonitas. Isso é verdade. Não me orgulho nem me desorgulho. Quer dizer, não... É o quê? É o que é. Apaixonava-me. E se a paixão era correspondida... É? Muito? Apaixonava-se muito? Eu apaixonava-me muito. As minhas paixões tocavam o limite do irracional. E eu reconheço que a paixão é um pau de 2 bicos enorme, porque é muito bom quando é correspondida, mas fazemos grandes asneiras porque somos crianças. Consegue perceber a cabeça de um pedófilo? É assim, Daniel, eu já pensei muitas vezes nisso. Eu não consigo perceber a cabeça de um pedófilo. É um ato que me repugna, a pedofilia ou qualquer abuso sexual, qualquer tipo de abuso sobre a individualidade. O que eu acho é que temos que ver a cabeça do pedófilo sob 2 aspectos. O aspecto judicial, ao fazer a análise, o aspecto criminal e o aspecto médico. E, portanto, a medicina terá, eventualmente, explicações, ou não terá. Se a medicina não tiver explicações, estamos na presença de um criminoso puro e duro. Se a medicina tiver explicações, estamos na presença de um criminoso que pode, eventualmente, ser levado a praticar um crime sem ter consciência de que está a praticar um crime. Ora bem, o que eu quero dizer com isto é que há pedófilos e pedófilos, com certeza. E a justiça e a medicina deverão ser chamadas a pronunciar-se sobre cada um desses indivíduos, caso a caso. Esta é uma teoria que eu defendo, porque tenho a mania de ser uma pessoa justa e não quero julgar o ser humano de uma forma radical e absoluta e pura e simplesmente pedir a pena de morte
num país, inclusive, que foi o primeiro a abolir a escravatura. O que é que a sua filha Mariana já percebe? A minha filha Mariana sabe que eu estive preso, não percebe o processo, tem uma ideia vaga do tipo de acusação que é. Uma ideia vaga ainda, e reagiu muito bem. Nós tivemos muito cuidado com o andar do tempo, enfim, transmitir-lhe com muito cuidado a realidade. À medida que se apercebeu das coisas, reagiu com um cimento de super proteção ao pai. Tem muitos cuidados comigo, se eu caio, ó pai, estás bem, não sei o quê, tem o terror de acontecer alguma coisa, e ficou com ódio a fardas. Uma vez ia passar um cartaz GNR, disse, eu ia ao telefone. Eu pus o telefone e disse, o que é que foi, pai? É que vai ali a GNR, não gosto deles. Porquê? Porquê é que não gostas de GNR? Prenderam o pai. E tem uma rejeita, se for assim à primeira, é preciso conversar com ela um bocadinho, fotógrafos e operadores de câmara. São imagens de bebê, quando ela saía do EPL no carrinho, aquele circo em cima dela e da minha mulher. E na chegada à casa? Sim, mas chegou a casa, ela não viu lá fora o circo, porque ela estava na cave por onde o Sérgio Lopes meteu o carro. Ela atirou-se ao meu pescoço, é uma fotografia genial, que saiu na capa de 24 horas e que eu tenho guardado, aquela agarrada ao meu pescoço, com um sorriso de orelha a orelha, e disse, olá pai. O que é que aprende com ela? O que é que eu aprendo com a minha filha? Essa pergunta nunca ninguém me tinha feito. Mas aprendo... Olha, aprendo uma coisa que já sabia, mas que reforçou, é que as crianças mentem, por exemplo. Mas aprendo que a criança tem uma enorme sensibilidade escondida e que tem uma enorme capacidade para esconder essa sensibilidade perante o que é negativo, que usa essa mesma sensibilidade, o que tem lá escondido, usa com um sentido de oportunidade notável. Não é que a minha filha seja mais inteligente ou menos inteligente que os outros, portanto acho que isto se aplica a todas as crianças de uma forma geral. Tem uma intuição do timing das coisas, principalmente quando são coisas polémicas. Ela às vezes trava os meus instintos mais, não quer dizer que sejam agressivos, mas mais exaltados, olhando para mim e diz, porquê é que estás a falar tão alto? Ou para a mãe. Portanto, é uma espécie de bom senso, digamos assim, numa criança de 8 anos. É uma boa lição de vida. Temeu não lhe poder dar a vida que sonhou? Sim, eu neste momento não tenho condições para dar à minha filha a vida que sonhei para ela. Não sei o que é que o futuro me reserva ainda. Espero vir a reconquistar alguma capacidade para lhe dar o mínimo de preparação para a vida intelectual, cultural e de comodidades que perdi. Ela perdeu com isso, naturalmente. O que é que perdeu? Perdi o património financeiro, económico, perdi o estatuto a 100% de cidadania, sinto-me um bocado assassinado civicamente junto de certos setores, sou um não cidadão para certos setores, perdi muito património, de facto. Que teve que vender? Vendi. Hipotequei. Mas esse lado de não cidadão é das coisas que mais me magoa, porque é de uma injustiça tão grande, percebe que magoa muito. Isso é pior do que muitas vezes o dinheiro. Ser cidadão de estatuto inteiro que eu era e que neste momento sinto que em determinados setores não sou. O que é que não disse? Nem à Raquel, nem à Marta, nem à Mariana, nem aos seus advogados, nem a nenhum dos seus amigos? Não disse que sou culpado, porque não sou. Portanto, isso nunca podia dizer. Não disse, não digo, nem direi. Numa entrevista ao Expresso em 99, disse uma frase que a esta distância parece premonitória. Disse, o sucesso não é nada, o que interessa é ser feliz. Exatamente. O sucesso é efêmero. A felicidade é uma coisa eterna, vive connosco o dia-a-dia. O sucesso vive connosco momentos. Nós vivemos num país que divide a população entre heróis e vilões, não é? Portanto, não há meio termo. Nós somos todos heróis. Só quando olhamos para o vizinho ou é herói ou é vilão. Portanto, nós somos heróis. Agora os outros, não é vilão ou é herói. E o povo português, enfim, há algumas exceções, gosta de ver cair os heróis. Elege-os e depois gosta de os ver cair. Isso aconteceu ao longo da história toda. Somos um país de homens cinzentos. E quando
quando esse cinzento é beliscado por um toque de cor mais vivo, todo aquele cinzento se agita e a tentação é, em lugar de se transformarem todos naquela cor viva, é absorver aquela cor para que aquela cor se transforme em cinzento também. Isso é terrível. É isso que para os países, é isso que para as sociedades. É cinzentismo intelectual. Não gosto da falsidade, não gosto da manipulação, não gosto da intoxicação, não gosto da falta de raciocínio, não gosto da falta de capacidade de pensar, não gosto da falta de vontade de pensar. Gosto da inteligência. Quando se tem sucesso naquilo que se gosta de fazer, quando se tem a aceitação dos outros, essa aceitação é de tal ordem que podemos dizer que é um sucesso. Quando com esse sucesso também ganhamos dinheiro, com esse dinheiro podemos arranjar umas coisas, comprar umas coisas, muitas vezes fúteis. Eu era o homem dos gadgets, eu tinha tudo, o último telemóvel. Agora quero um iPad, não tenho dinheiro, não compro. E vivo bem sem um iPad. Portanto, acho que é um bocado isso que vai passar com esta crise. É um pouco a destruição do consumismo. As pessoas têm que refletir e abandonar o consumismo. E acho que por aí as pessoas talvez venham a encontrar esse valor que eu acho que é eterno, que é a felicidade. Venceu um cancro nas cordas vocais, um infarto de miocárdio, no princípio. O que é que isso fez por si? Foram sempre encontros comigo, foram sempre momentos de introspeção. O professor Mário André disse-me que temos aqui uma coisa desagradável. Eu disse, é um cancro, diz-me já quantos dias é que tenho de vida. Foi mesmo assim o diálogo. Ele disse, não sejas parvo, não sei o quê, isto está no princípio, isto vai-se curar e tal. Enfim, algum otimismo e curou-se felizmente. O coração foi diferente, foi o encontro comigo, sabendo que podia não acordar da anestesia. Portanto, é a preparação para a morte. E quando veio o senhor da anestesia para me dar a primeira injeção, já tinha o peito rapado e tal. Ele vem, vai para injetar e eu disse, espera um minuto. Ele esperou e eu fiquei, não sei se 2, 5 minutos, não tenho a noção do tempo. E vi todo o filme da minha vida naquela fração de tempo. Todo. Desde que tinha memória, desde a minha infância. Tudo, passou-me tudo, as imagens, tudo. Uma experiência engraçadíssima. E depois de ver o filme, disse, posso morrer descansado. Tenho orgulho naquilo que fiz. Estou bem comigo. Posso encontrar qualquer tipo de julgamento à minha frente. E disse ao anestesista, pronto, já pode. O Carlos diz uma coisa que é muito fria. Estatisticamente morro daqui a 7 anos. O que é que ficará? Esperemos que não daqui a 7 anos. Mais tempo. Mas o que é que ficará? Qual será o legado? O legado que eu quero deixar, julgo que não será aquele que ficará. Este processo destruiu o meu legado, junto daqueles para que eu trabalhei toda a minha vida. Portanto, os espectadores, os ouvintes, os leitores, quando eu escrevia para os jornais. Há um legado que eu deixo, e esse é intocável, que é para a minha família. E esse eu tenho a certeza que o legado é exatamente aquele que o meu pai me deixou. A minha família deve-se reger e que ver em mim um exemplo de honestidade, de verdade e de respeito pelos outros. Esse é o legado que eu deixo à minha família. Gosto de alguma televisão, gosto dos ídolos, gosto do Achas que Sabes Dançar, gosto de algumas novelas brasileiras, gosto de bons concursos, gosto de bons talk shows, gosto de excelentes entrevistas, gosto de uma boa polémica, como por exemplo o Eixo do Mal. O que é que ainda gostava de fazer? Um talk show, entrevistas assim, tete a tete, daquelas mais intimistas em que se procura por duas almas em confronto. Ou, eu também já o disse, gostava de repor a versão original, a primeira versão de todas, do 1, 2, 3. Se for considerado culpado, qual será a sua primeira atitude? A minha primeira atitude é recorrer, do seu ponto de vista jurídico, é continuar a lutar para recorrer a todos os meios, aqui e no estrangeiro, claro, porque eu não tenho dúvidas que a minha inocência acabará por ser provada. Não tenho dúvidas. É evidente que não sei quanto tempo vai durar. Vai ser uma luta minha e dos meus advogados. Espero que para a população portuguesa o site seja muito esclarecedor e que ajude pelo menos a manter a dúvida. Em Portugal todos somos presumivelmente culpados. Temos é que provar que somos inocentes. O ónus da prova inverteu-se completamente. Se o verdito for culpado, eu tenho esperança que os juízes tenham ponderado de forma fria as provas produzidas e que me absolvam, mas se me condenarem, o que eu peço às pessoas é que mantenham a presunção de inocência até que se esgotem as provas, até que se esgotem os recursos e até que se chegue a uma conclusão definitiva sobre este processo.
porque o processo não acaba, de maneira nenhuma, no dia 5 de agosto. E, por amor de Deus, que ninguém deixe prescrever este processo. O bastonário há dias disse que o processo pode prescrever ou vai prescrever. Não façam isso. Peço aos responsáveis deste país, não deixem prescrever este processo. Porque este processo tem que ser esclarecido. Não pode prescrever, não pode ser enfiado numa gaveta. Tem que ficar tudo muito claro. O que é que dizem os seus olhos? Não sei, aquilo é uma objetiva, não é um espelho. As pessoas é que têm que analisar o que é que dizem os meus olhos. Há uma coisa que eu tenho a certeza, é que não tenho medo, nem receio, nem vergonha de olhar frente a frente, olhos nos olhos, qualquer espectador deste país ou de qualquer parte do mundo. Obrigado, Sr. Televisão. Obrigado, Daniel. Foi um prazer.